Entrevista do dia. Segundo pesquisas, o brasileiro lê em média 1,85 livro por ano. Não dá nem 2 livros aí por ano. Esse número realmente assusta um pouco, e assusta mais um outro dado da pesquisa que diz que 75% dos brasileiros nunca pisaram em uma biblioteca. E para a gente falar sobre o assunto, no Dia Nacional do Livro, aqui com a gente é a Neide Mendes, ela que é professora de português. Dona Neide, muito bom dia, prazer tê-la aqui com a gente. Bom dia, Andressa, bom dia aos ouvintes. E para a gente começar a falar desse assunto, né, desses dados que realmente chamam a atenção, vamos falar para o pessoal que está em casa por que hoje é comemorado, dia 29 de outubro, o Dia Nacional do Livro. Bem, Andressa, é porque foi nesse dia, em 1810, que a Real Biblioteca Portuguesa foi transferida para o Brasil, quando então foi fundada a Biblioteca Nacional. E essa data foi escolhida, então, para o Dia Nacional do Livro. O Brasil passou a editar livros a partir de 1808, quando Dom João VI fundou a Imprensa Régia. E o primeiro livro editado foi Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Então, por isso que ficou esse dia marcado. E a gente tem uma história antiga aí com o livro, mas infelizmente as pesquisas apontam que o brasileiro lê muito pouco e visita muito pouco as bibliotecas. Você acha que isso se deve a quê? Eu acho, Andressa, que o gosto pela leitura, ele começa em casa. Começa muito pequenininho, né, com as crianças em casa, com os pais, porque as crianças tendem a repetir os hábitos dos seus pais. Se eu moro numa casa onde tem uma biblioteca, onde eu vejo meus pais lendo, onde os meus pais sentam comigo para ler, para ter um momento agradável de leitura, que seja 10 minutos por dia, naturalmente eu vou começar a conhecer esse mundo, eu vou entrando nesse mundo. Então nós pais costumamos muito deixar para a escola esse papel, e eu acho que tem que começar em casa. Inclusive, hoje, nós temos, assim, coisas que na minha época não tinha, livros, assim, maravilhosos para as crianças, interativos, onde tem quebra-cabeças, onde são muito coloridos, tem sons, tem livros para bebê, né, aquele livro de material que pode molhar, a criança leva para a banheirinha. Então, os pais podem já desenvolver, desde bebê, desenvolver esse ato, não de leitura, mas assim, de uma forma de brincadeira. A criança começa a gostar de brincar com o livro, né? Que entre na rotina. Então, eu acho que começa por casa, começa pelos pais. A gente tem participação aqui no Facebook, eu fiz uma pergunta aí no Facebook: quantos livros você lê por ano? Qual o estilo que você mais gosta? O Arley Silva diz que ele já leu uns 45 livros dos mais variados possíveis. Número bom, né, pro Arley, né? É bom. Mas é difícil encontrar gente que tem esse hábito, que gosta de ler. Dá para trocar fácil, né? Um livro pelo Facebook, pela televisão. Uma concorrência quase desleal às vezes, né? Existe até uma polêmica, né, com relação à internet. As pessoas vão para a internet. Então, eu acho que a internet, ela também favorece a leitura, dependendo do que a gente vai para a internet buscar o quê. Então, tem lá muitos livros que a gente pode fazer a leitura através. Gosta do computador? Não gosta do livro? Então, pode ir lá e ler lá no monitor. Então, muita gente lê. E com essa ação das redes sociais, em que a gente conversa, né, que hoje não se escreve carta, a gente manda e-mail, a gente entra no Facebook, conversa com os amigos. Então, é uma forma também de se expressar, de escrever, de ler. Só que existe também uma linguagem diferente dos livros, porque essa linguagem que a gente faz no Facebook é uma linguagem rápida, como a juventude é hoje.
rápida, dinâmica, tudo tem que ser muito fácil, né? Então, se sente acomodado em pegar um livro, abrir, desfrutar dessa delícia que é ler. É mais fácil ir para o Facebook, fazer rapidinho, tá levantando, tá saindo. Ler só um parágrafo de um jornal na internet. Isso, ler só aquilo que interessa rapidinho. Então, de qualquer forma, ele está lendo. Né? É uma boa fase isso. Está lendo de qualquer maneira, mas é uma leitura muito superficial, muito rápida, que não traz um aumento significativo de vocabulário, diversidade de assuntos, né? Então, numa roda de amigos, às vezes é difícil manter uma conversa. Uma conversa. Tem uma outra participação, a Maria Aparecida Cesário da Silva disse que lê uns 80 livros. O pessoal está lendo muito aqui no Facebook. Está muito bom. O pessoal está lendo muito aqui no Facebook. É importante saber, Neide, a gente vê muitos livros aí de autoajuda, livros às vezes de moda. O que é o ideal? O que seria uma leitura ideal para dar aquela balanceada? Olha, eu acredito assim que o jovem, para ele tomar um gosto pela leitura, ele tem que ler o que é do interesse dele, primeiramente. Se é aquela jovem que se interessa por moda, ela vai buscar a leitura, né? Que tem mais afinidade. Que tem mais afinidade, mas é o começo, está lendo. Mas a gente tem que buscar diversificações, buscar ler livros de outros assuntos, para que a gente não tenha um foco, como você disse, numa conversa, numa roda de amigos, você só sabe aquilo. Se falou alguma coisa diferente, outro assunto, você não tem uma opinião, você não sabe de nada, você não lê um livro sobre psicologia, você não lê um livro de autoajuda, literatura brasileira. Então você não sabe opinar sobre a maioria das coisas porque você não lê, você está num mundo à parte de tudo que está acontecendo. A Rosângela Ventura, ela é professora também. Ela disse: Andressa, nunca parei de contar, vou lendo sempre por necessidade e prazer. Agora leio mais do que nunca. Leio sempre poesia, gosto de filosofia, tudo que me aguça a curiosidade. Só não leio autoajuda. Tem gente que realmente tem esse preconceito com a autoajuda, né? Não gosta, né? Mas isso daí é uma questão assim, pessoal, não é? E às vezes a gente também não desenvolve o gosto por um tipo de literatura porque não pegou aquele autor que nos encantasse, que fizesse a diferença na vida da gente, não houve aquela identificação. Às vezes a gente rejeita um tipo de leitura, um tipo de assunto, porque não houve identificação com um autor que a gente já leu, não gostou e gerou aquele preconceito sobre esse assunto. Então a gente tem que ir buscando sempre ler para se identificar. Sempre tem os nossos autores. O vocabulário é importante, né? Porque quem lê, conversa melhor, escreve bem melhor, né? Isso é certo. Até a criança, né? A gente vê a criança na alfabetização, a criança que gosta de livros, ela tem mais facilidade. Uma criança pequena, uma criança de 3 anos, a gente vê que a criança que lê, ou que os pais leem junto com ela, ela tem um vocabulário melhor. A gente fala assim, nossa, mas ele tem um vocabulário, parece de adulto. Mas é porque é desenvolvido isso na criança, é conversado com ela. As pessoas tiram tempo para desenvolver isso aí. E os livros em casa, né? Uma coisa que eu não posso deixar de falar. As crianças, às vezes os pais compram os livros, mas os livros ficam lá guardados. Então o livro tem que estar, assim como os brinquedos, eles têm que estar à frente da criança, ao alcance, fazer parte do dia a dia, aprender a folhear. Não vou deixar porque ele amassa a folha, ele amassa o livro. Não, vamos ensinar como que ele tem que manusear o livro, o carinho que ele tem que ter, desenvolver isso nele, né? É importante. O que eu vejo muito também, às vezes, nas casas, é que as pessoas falam, eu não tenho espaço para esse livro. Aí vai lá, junta um monte de livro e faz uma doação e leva para... Às vezes a instituição de caridade nem recebe livro, mas já leva junto com roupa, com sapato, que é meio que se desfazer descartando do livro. Já aconteceu um caso em Jerônimo Monteiro,
que umas crianças encontraram uma fogueira de livros didáticos. Isso é um crime, né? É muito difícil entender isso. Muito Você triste. acha que a gente tem que ter esse espaço para o livro, para a leitura em casa? Tem que ter. Olha, Andressa, tudo que é do nosso interesse, nós damos um jeito. Então, esse livro aí, como você está citando, foi descartado porque não era do interesse das pessoas daquela casa manter esses livros. Eu costumo falar com os meus filhos, olha, o dia que eu morrer, os meus livros, eu quero que vocês doem para pessoas que vão fazer muito bom uso deles, porque eles são relíquias, são coisas que eu tenho guardado. Então, é o valor que você dá, né, aos livros. Então, a gente tem que ter um cantinho, faz uma prateleirinha, alguma coisa, né, sempre dá um jeitinho de manter esses livros. Agora, se você já tem muitos livros, você quer doar, então, para uma biblioteca, né? Porque quantas pessoas falam assim, eu não leio porque o livro é caro, eu não posso comprar o livro. Mas e as bibliotecas? Um encontro para comprar aqui em Guaçuí. Mas e as bibliotecas? Estão aí. Quantas pessoas visitam? As bibliotecas estão aí para atender esse público que não pode comprar o livro, né? Que não tem um computador. Então ele pode ir à biblioteca. Muito legal. Dona Neide, nosso tempo infelizmente acabou. Adorei o bate-papo. Com certeza a senhora vai voltar aqui outras vezes para a gente conversar. Eu acho que fica essa dica aí de sempre é possível começar a ler um pouquinho, independente da idade. Desenvolver essa leitura independente da idade. No outro dia eu estava vendo uma entrevista das pessoas adultas que estão começando a serem alfabetizadas agora. Muitas choraram de ver um mundo que se descortinou na frente delas depois que elas passaram a ler. E nós que já tivemos a oportunidade, às vezes não valorizamos esse bem imenso que é poder ler e mergulhar nesse mundo, né, aprendendo muita coisa. Então, enquanto estivermos aqui, né, na Terra, é para aprender. E os livros trazem esses ensinamentos, né? Viajamos, conhecemos o mundo, conhecemos outras coisas através da leitura. Muito legal. Muito obrigada, então, pela participação. Eu que agradeço. Tudo de bom.